Olá, amigos do canal e Família. Muito bom estarmos aqui e juntos podermos estudar a palavra de Deus através do guia da Escola Sabatina. Muita gratidão a Deus, estamos de volta aqui e ter a sua presença nesse ministério que tem nos abençoado ricamente. Nós estamos estudando nesse trimestre temas do Evangelho de João. Já estamos aqui na quinta lição, né? Passa tão rápido e que, graças a Deus, nós estamos sendo realmente enriquecidos, nosso conhecimento, a nossa comunhão com Deus. Nessa semana, nós estamos estudando a lição número 5, Testemunhos dos Samaritanos. Testemunho rico para nós, o nosso aprendizado. Então, você continua conosco aqui, seja muito bem-vindo a esse canal, se inscreva se você não é inscrito, faça parte desse ministério, deixando seu like, seus comentários e também divulgando, compartilhando esses vídeos para que outras pessoas sejam também ricamente abençoadas. Nós vamos já começar o nosso estudo, mas antes vamos pedir a presença de Deus. Alexandre, você ora conosco? Pai querido, Pai amado, queremos te pedir agora, Senhor, a tua presença conosco aqui nessa classe. Vamos estudar mais um capítulo do Evangelho de João. Que o teu santo bom Espírito possa nos guiar nesses estudos, Pai. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E nós começamos o nosso estudo, o estudo dessa semana trabalha o capítulo 4, como o Alexandre lembrou aí, e a lição apresenta para nós o verso para memorizar. Júnior, lê para nós aí esse verso, Júnior. Vamos ler juntos. O nosso verso para memorizar está em João, capítulo 4, versículo 42. Diz assim: E diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Graças a Deus, né? Que testemunho maravilhoso, poderoso e transformador de vida é o testemunho dos samaritanos, da mulher e dos demais. A lição começa com uma pergunta: quem eram os samaritanos? É importante esse entendimento para a nossa compreensão correta. No reino de Israel, ele foi dividido em dois após a morte de Salomão, lá pelo século X, mais ou menos. E os samaritanos, aliás, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, com o passar do tempo, eles foram invadidos pelos assírios e ali foram extraditados a maioria das pessoas, os homens, e trouxeram povos de outras nações para habitar em Samaria, aquela região ali. Isso você pode constatar em 2 Reis, capítulo 17, o verso 24. É um relato bem importante, é uma leitura que te dará uma compreensão bem legal a respeito disso. E a partir dessa mistura de povos ali, com o que sobrou do Reino do Norte, os samaritanos se estabeleceram ali e passaram a ter um relacionamento difícil com os judeus que habitavam em Judá, no Reino de Judá. E isso foi tão sério que após o cativeiro babilônico ali, quando Judá tem que reconstruir o seu templo, voltar para o seu território, os samaritanos vão ser os piores inimigos do reino do sul de Judá. Essa realidade, ela acontece e ela vai perdurando, a relação só vai se desenvolvendo, se desgastando cada vez mais. E a lição dessa semana trabalha o ministério de Cristo Jesus e o momento em que Jesus, ao passar pelo território dos samaritanos, tem esse encontro com a mulher samaritana e foi um encontro de salvação. Uma lição muito importante que nós vamos ter um estudo maravilhoso de muito aprendizado para todos nós. Muito bem, então, sendo assim, nós podemos passar para o domingo, que traz o título O Contexto do Encontro.
desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Como nós já dissemos, esse relato está em João, capítulo 4, a partir do verso 1. Né? E a pergunta número 1 é interessante porque ela vai contextualizar esse encontro. Né? O que levou Jesus a atravessar Samaria? Então, se você for ler esse relato em João capítulo 4, você vai ver que os fariseus descobriram que os discípulos de Jesus batizavam mais que os discípulos de João. E aí criou certo mal-estar entre esses dois grupos de discípulos, né? Um ciúme ali. E a lição fala para nós aqui que João deixou sempre bem claro que ele era o precursor do Messias. Ele não era o Messias, como nós já estudamos na lição passada. Inclusive, a lição destaca aqui João, capítulo 3, verso 30, que ele diz que é necessário que ele diminuísse e Jesus crescesse. Então, ele sempre deixou bem claro que o Messias era Jesus Cristo, né? Ele era apenas o precursor dele. E Jesus, por outro lado, para evitar esses conflitos, essas intrigas, diz a lição que ele partiu da Judéia para a Galiléia, né? Nesse contexto aqui que nós estamos estudando. E no meio dessa viagem estava Samaria. Ali no meio desse percurso, você necessariamente tinha que passar por Samaria. Mas, como nós já falamos, né, na introdução do sábado, havia aí esse preconceito, essa rixa, essa rivalidade de muitos, muitos anos. Inclusive, a lição destaca aqui para nós que se fossem os judeus mais devotos, eles seguiriam um caminho mais longo, indo aqui por Pérea, por exemplo, ou seja, desviando de Samaria. Mas a lição destaca que Jesus tinha uma missão nesse lugar. E é isso que nós vamos estudar essa semana e vamos destacar aqui no domingo também. Jesus tinha um encontro marcado em Samaria, né, Ale? Então, nós vamos estudar, a partir da pergunta 2 aqui, um encontro muito interessante de Jesus com uma determinada mulher samaritana. A referência bíblica aponta para a gente aqui, é muito importante acompanhar essa leitura. Separe tempo durante a semana para ler o capítulo 4, para relembrar essa história, uma história bem conhecida. E ali a lição começa a contextualizar para a gente que esse poço onde a mulher foi tirar água e teve um encontro com Jesus, era um poço de Jacó e estava localizado próximo de Siquém, enquanto a cidade da mulher, Sicar, ficava a 1,5 km de distância. Então, isso nos mostra que a mulher, naquele horário ali, perto do meio-dia, ela estava longe da sua cidade, num horário que não era comum as mulheres irem tirar água. Provavelmente para evitar a companhia de outras pessoas, de outras mulheres. E a lição vai trabalhando conosco algumas informações que são obtidas no Evangelho, no Espírito de Profecia, a respeito do caráter daquela mulher, a respeito da vida que ela levava. Isso provavelmente a levou a evitar outras pessoas, a estar afastado dos seus vizinhos. Legal, né? Esses comentários vai nos dando a compreensão e nós vamos nos aprofundando, entrando na história e tendo mais conhecimento, né? Então, o autor da lição traz aqui um paralelo, no capítulo 3 de João, ele traça um paralelo com Nicodemos, mostrando que Nicodemos, né, que nós já estudamos na lição passada, na quinta-feira da lição 4, nós estudamos sobre o Nicodemos ali, que foi ter um encontro com Jesus. E ele se escondeu na escuridão da noite, ele não queria ser visto. A mulher samaritana ia pegar a água, mas ela ia num horário, em plena luz do dia, mas que pudesse não se encontrar com as demais mulheres da cidade. Como o Júnior já falou aí, e a lição mostra isso para nós, o texto do capítulo 4 de João também descreve, a vida dela não era uma vida correta, não era uma vida que pudesse ter muitos amigos. Então, ela vai, diante da sua realidade, ela vai ao meio-dia naquele poço. E o Cujunho disse, Jesus foi em Samaria porque tinha um encontro. O encontro era um encontro de salvação. Ele queria salvar alguém
e ali vai encontrar com a mulher samaritana. Que encontro maravilhoso, não é mesmo? Muito legal. Então, acho que a gente pode avançar, porque o estudo de segunda-feira também continua abordando essa parte desse encontro aqui da mulher samaritana com Jesus. Antes de avançarmos, a lição de domingo termina assim, contrastando o encontro do mestre judeu com uma samaritana de má reputação. Essa é a expressão que a lição traz aqui para a gente. E no estudo de segunda, o título é A Mulher Junto ao Poço, certo? E ela começa aqui trazendo para nós, ela traz a pergunta 3, a sequência da referência bíblica para a gente acompanhar essa história, e ela foca, o estudo da lição foca na estratégia de Jesus para abordar aquela mulher. Né? E quando ele fala sobre isso aqui, o autor diz que havia um ódio, né, entre os judeus, os samaritanos, e aquilo poderia trazer resistência para aquela mulher no contato com Jesus. Então Jesus a aborda de uma forma diferente. Em vez de oferecer qualquer coisa para ela, em vez de dizer qualquer coisa para ela, ele pede um favor, pede que ela lhe dê água. E o comentário da lição diz aqui: o oferecimento de uma gentileza poderia ter sido rejeitado. No entanto, a confiança gera confiança. Então, Jesus dedicou uma confiança e esperava que ela correspondesse. Esse é o primeiro momento aqui do encontro dos dois, certo? E a lição ainda pontua que, assim como aconteceu com Nicodemos, Jesus lê os corações. Ele sabe a maneira certa de abordar cada filhinho seu, o que vai no coração, quais são os preconceitos, quais são as dúvidas, e ele tem a maneira certa de trabalhar com cada um de nós. Outras lições nós podemos tirar aqui desse estudo também. O que a gente pode trazer para a nossa classe? Então, diante desse pedido, né, que Jesus fez àquela mulher, dessa gentileza, como a lição coloca aqui, a mulher estranha, né? Estranha esse pedido, justamente pelo contexto que nós já falamos aqui, né? Inclusive, se no verso 9 do capítulo 4, a mulher diz o seguinte: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Né? Então, esses pedidos soam estranhos aos ouvidos dela, né? E como o Júnior falou aí, o Desejado de Todas as Nações trouxe, Jesus usou muito bem essa estratégia para essa interação com essa mulher, né? E a resposta de Jesus está no capítulo 4, no verso 10, né? Você pode ver aí na lição, né? Diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Essa foi a resposta de Jesus. E a mulher, ela seguiu esse diálogo, não entendendo muito bem o que estava acontecendo ali, né? Inclusive, a mulher pergunta, diz a Jesus, é verdade, que ele não tinha balde, como que ele iria dar água para ela, né? E aqui a lição traz o versículo 14 também, Jesus insiste com a mulher, né, dizendo: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que diálogo e que tão significativa, né, essas informações, essas palavras de Cristo Jesus. E o autor da lição, ele pega esse diálogo e mostra as verdades espirituais que nós podemos tirar daqui, que ela tirou e transformou a vida dela. Na lição de domingo, foi traçado um paralelo entre a história da samaritana e a história de Nicodemos. Ambos vão a Cristo Jesus, ambos tinham as suas necessidades, as suas expectativas. Um vai à noite, na escuridão, o outro vai ao meio-dia e se encontra com Cristo Jesus. Existe um diálogo. Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, tu precisa nascer de novo. E ele vai dizer: como é que vai poder ser isso? Ele diz: tu é mestre em Israel, não sabe? Precisa ter uma experiência de conversão, de transformação. Jesus vai dizer para a mulher que aquela água que ela estava tirando ali, que ela tinha um balde, Jesus não tinha,
logo ia se acabar e a sede dela ia voltar. E ele diz: olha, se tu beberes da água que eu tenho para te dar, você vai se transformar numa fonte a jorrar para sempre. E o autor da lição, o pessoal que organizaram a lição, trouxeram aí no sábado uma ilustração fantástica sobre isso, tá certo? Há um jarro recebendo água vinda do céu ali e jorrando, né? Para a vida das outras pessoas, abençoando Compartilhando, muito. né, pai? Isso, abençoando muitas pessoas. Aí eu pergunto para nós aqui, para as pessoas que estão conosco, não é isso que tem acontecido conosco? Nós recebemos de Jesus Cristo, bebemos dessa água e isso tem se tornado uma fonte a jorrar, abençoando outras vidas. Que lição maravilhosa nós tiramos para nós. Eu acredito, né, pai, que essa deve ser a principal lição que o nosso estudo nos traz até aqui, né? Até esse ponto da história, desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? E é dessa conversão. Todos nós precisamos dessa conversão, né? No caso de Nicodemos, a história que é trazida aqui, judeus e gentios precisavam dessa conversão. A mulher samaritana foi olhada por Jesus de maneira especial. Todos nós precisamos ter um encontro pessoal com Cristo. E é isso, Júnior. Eu penso que a partir de agora nós já podemos chegar e avançar no nosso estudo. A mulher teve essa compreensão, movida pelo Espírito de Deus, e ela faz um pedido: Senhor, dê-me dessa água, que é o título da lição de terça-feira. E esse pedido da mulher ele está fundamentado na palavra de Deus. Embora ela, naquele momento, não tivesse essa compreensão, mas o autor da lição traz aqui para nós a citação de Ezequiel 36, do verso 25 ao verso 27, onde Deus promete aspergir água sobre as pessoas, de maneira que aquela água pudesse jorrar nelas uma fonte para a vida eterna. E diante dessa compreensão movida pelo Espírito Santo, pelas instruções de Jesus, ela ficou encantada. Ela veio dizer: Senhor, então me dá dessa água. Embora, como eu disse, a compreensão dela não fosse ainda completa. Mas é assim mesmo, as pessoas nascem no reino de Deus como um bebê espiritual, e o Senhor vai ajudando no crescimento. A lição apresenta aqui a pergunta número 5, né? Que reflete essas verdades que Jesus procurou transmitir tanto a Nicodemos como a mulher samaritana. E Jesus vai usar para ensinar verdades espirituais lições tiradas da própria natureza. Uma expressão da pedagogia fantástica que Jesus usou para trazer lições profundas. O que mais nós poderíamos, então, tirarmos como lições aqui no estudo de terça-feira? Esse tempo, né, que o senhor está dizendo aí, da conversão de cada pessoa, é bem retratado nessa história, né, tanto de Nicodemos quanto da mulher, né, porque cada um teve o seu tempo dessa compreensão. Né, essa é uma lição importante para nós também, né? Nicodemos e a mulher, eles não entenderam a princípio, né? Eles achavam que Jesus estava falando de maneira literal ali, tanto do novo nascimento quanto da água, né? De nunca mais ter sede, etc. E Alexandre, pode me falar. dá um tempinho aqui. É assim, olha, e essas duas pessoas estão em dois extremos da sociedade. Um era culto, um tinha acesso à informações, não era? Conhecimento da palavra de Deus, e a outra, pelo que se percebe, era uma mulher humilde, de uma cidade humilde, etc. Mas Jesus igualou a necessidade dos dois, a necessidade de um novo nascimento, de uma nova conversão. Isso mesmo. E o processo, ele tem que ser cumprido, né? Cada um tem esse processo. Inclusive, a lição, ela termina essa sessão aqui depois da pergunta 5, citando que é impressionante que a conversa tenha mudado tão rapidamente do pedido de Jesus para um pedido da mulher dirigido a ele. Então, ali o objetivo tinha sido cumprido, né? A estratégia, o desejo de Jesus usado ali tinha se cumprido. A mulher percebeu essa necessidade
E Nicodemos também nós conhecemos a história dele, né? Muito legal, né? E a partir da pergunta 6 aqui, traz a referência bíblica, vai trabalhar como Jesus respondeu ao pedido da mulher. Ela diz: Senhor, dê-me dessa água. O Alexandre disse: a estratégia de Jesus funcionou. Então ele percebeu que era a hora de tocar no ponto central, na questão que importava, né? Que devia ser revista na vida dela. E na sequência da história nós vamos ver que Jesus diz para ela ir trazer o marido dela. E aí ela vai responder: Senhor, não tenho marido. E aí Jesus revela para ela a verdade: bem disseste, né? Porque você já teve 5 maridos, o que está com você não é seu marido agora. Então ele começa a trabalhar a questão central que precisava de atenção. Ele consegue a atenção da mulher, consegue a abertura, a mulher está aberta agora a conversar, né, com um judeu, sendo ela samaritana. E Jesus começa a trabalhar as necessidades espirituais daquela filhinha de Deus. O texto termina assim: a mulher precisava confrontar sua realidade para encontrar a cura. Assim nós Hein, também Júnior? precisamos encontrar a nossa. Hein, Júnior? O preconceito foi quebrado, ela se sentiu confiante, tá? Ela sentiu que podia confiar no quem estava falando com ela ali, né? E ela sentiu que ali existia esperança. Então, isso mostra para nós o seguinte: nós vamos a Jesus como nós estamos, mas Jesus vai trabalhando conosco, ele nos acolhe, nos ensina, nos instrui e nos confronta com a nossa realidade que precisa ser mudada. E aí Jesus diz para ela, é o que você falou aí, e a partir dali a vida dela muda completamente. Legal, então vamos avançar para quarta-feira. Quarta-feira tem título A Revelação de Jesus. E aqui a lição de quarta começa com a pergunta 7, né, que traz a referência de João, capítulo 4, a partir do verso 16. E como o Júnior falou, né, nessa parte aí dessa interação de Jesus com a mulher, ela reconhecendo ali a sua necessidade, né, e ela também reconhece que Jesus é um profeta, né, é divino, justamente por ele revelar ali a ela esse passado dela, né? Provavelmente ela viu ali em Jesus uma figura de um profeta. Só que ela foge do assunto, né? E aqui é um ponto importante porque apesar dela entender, né, que Jesus era divino, da necessidade que ela tinha de uma transformação, não é fácil, né, encarar o passado, né? E essa guerra espiritual que nós travamos dia a dia faz parte de todos nós, né? Então, aqui a mulher ela foge do assunto e leva para o campo da adoração, né? Ela usa ali aquele contexto da rixa entre judeus e samaritanos e questiona Jesus sobre o lugar apropriado de adoração, tentando fugir ali da própria realidade dela, né? Que ela havia terminado de encarar ali. E Jesus ele não foge, ele responde essa questão, né? Ele vai dizer que a adoração ao Deus verdadeiro não está vinculada a um lugar, né? Todos são bem-vindos no reino de Deus. E se você ler aí o restante dessa narrativa, vai dizer que Jesus ali diz que a adoração tem que ser feita em espírito e em verdade, né? Devemos fazer todos em espírito e em verdade. Muito legal. Interessante, né, que esse diálogo ele é muito rico, né? Nós já estudamos aqui, já estamos estudando a quinta lição desse trimestre e o autor destacou essa história para ser estudada durante uma semana inteira, né? Então, ela vai trazendo verdades espirituais muito importantes para nós. A partir da pergunta 8, nós temos aí a referência, nós vamos ver sobre como Jesus revelou sua identidade depois de ensiná-la, falar sobre esse tema, mesmo ela tendo fugido do assunto, né? Nós vamos ver que Jesus vai revelar sua identidade. Acho que é importante a gente fazer essa leitura juntos. A referência trazida é João 4, versículo 25 e 26.
Alguém poderia ler para a gente aí? Eu posso ler. Com o texto Vamos lá. aberto aqui, Evangelho de João, capítulo 4, verso 25. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Verso 26. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Olha só, bem direto, né? E o autor trabalha isso, ele traz essa evidência, né, de que até o julgamento de Jesus, essa foi a primeira vez em que ele revela claramente que ele é o Messias, de forma bem direta, certo? E vai dizer que ele não fez isso para uma grande multidão, ele não fez isso para um líder religioso, para alguém com status social importante na sociedade. Ele escolheu aquela mulher de caráter duvidoso, né, de má reputação, humilde ali, para fazer essa revelação. E a conclusão do autor nesse ponto aqui é que Jesus está interessado em todas as pessoas. Ele diz assim: Jesus está interessado em qualquer pessoa solitária que se sinta excluída e sozinha. Que maravilha, né? Legal. Então, eu creio que isso era um dos motivos, uma das causas, aliás, que atraía tantas pessoas a Cristo Jesus. As pessoas se sentiam acolhidas. E o nosso Deus está registrado em Sua palavra que Ele não faz acepção de pessoas. Nós, seres humanos, aqui escolhemos pertencer a um grupo, a outro grupo, mas Jesus não, Ele vai ao encontro das pessoas, ia naquela época e hoje também, e quebra os preconceitos, quebra tudo o que puder ser quebrado, se as pessoas permitirem, para alcançar essas pessoas. Como você disse aí, essa mulher era uma mulher anônima, de uma reputação duvidosa, de uma cultura estranha de seu povo, tá certo? Mas ele vai ao encontro para levar esperança, levar salvação, e foi exatamente isso que aconteceu. E se nós pensarmos em nós, também foi assim que Jesus chegou para nós. De alguma maneira ele se apresentou, ele trouxe esperança e nós temos crido nisso aí. Eu creio que agora nós já podemos passar para o estudo de quinta-feira, certo? Muito legal. Então vamos avançar para o estudo de quinta-feira para encerrar o nosso estudo da lição 5, o testemunho dos samaritanos. E aqui é trazida a pergunta 9, com a sequência dessa história. Nós temos aqui, inclusive, o versículo 29, que é bem interessante. Alê, você quer ler para a gente esse versículo também, para a gente dar a sequência aqui? Vamos ler. João capítulo 4, 29, não é isso? Isso. Diz o seguinte: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Legal, né? Então, depois dessa experiência que ela teve, ela sentiu a necessidade de compartilhar isso. Como o papai falou, assim acontece com cada um de nós também. E a lição trabalha essa primeira parte do estudo de quinta-feira, comentando a sequência da história. Os discípulos voltam, os discípulos chegam ali, veem Jesus interagindo com aquela mulher samaritana, não interpelam ele, mas ficam surpresos. E aí a mulher abandona o cântaro dela ali, que ela estava retirando água, e vai para a cidade testemunhar. Ela fica tão impressionada com o que ela acabou de viver ali, que ela sente a necessidade de compartilhar o que ela vivenciou com Jesus. E nós seguimos aqui no estudo tirando mais lições importantes. O que nós podemos destacar? Antes da participação do Alê, eu estava pensando aqui que o nosso testemunho também não é mera coincidência com essa mulher samaritana. Eu lembro que alguns anos atrás, aí uns 3 anos atrás, vocês voltaram para a comunhão com Cristo Jesus, num momento bem especial, bem singular. Nós começamos a estudar a palavra de Deus, fomos nos fortalecendo nesse relacionamento com Jesus Cristo e sentimos em algum momento que deveríamos deixar o que estávamos fazendo, ou pelo menos parte dele, e ir e testemunhar para as pessoas. E aí nós criamos o canal de família, o canal de família tem crescido, já estamos aí no segundo ano, tem alcançado pessoas nos nossos estados, nos estados outros do Brasil, em países da África e da própria América, outros.
E é isso, Deus tem nos abençoado, assim como abençoou a mulher samaritana, e o seu testemunho levou salvação a outras pessoas. Legal, né? Vamos continuar aqui o estudo. Nós temos a pergunta 10 aí em seguida, né? E aqui nesse ponto da história, Jesus também aproveita aquela oportunidade para ensinar seus discípulos, né? E aqui parece que muda um pouco o assunto, né, sobre a colheita, mas ali Jesus estava usando daquela situação para dizer que os campos estavam férteis, né? Ele, inclusive, o desvio do caminho que ele fez foi porque ele sabia que ali, naquele ponto daquela cidade, existiam pessoas que tinham necessidades de conhecer o plano da salvação, né? E Jesus queria passar isso para os seus discípulos, né? Essa deve ser uma das nossas prioridades, né? O testemunho, a gente se importar com o próximo, né? De levar a mensagem de salvação para eles. Diz aqui que Jesus tinha um propósito bem claro, né? Que era compartilhar o plano da salvação com a mulher. Legal. Ele compartilhou tanto com a mulher, com os samaritanos que vieram ao encontro deles, dali, né? E aí eles puderam ver pessoalmente, estar com Jesus, ter a experiência dele. E é algo importantíssimo e que eu quero frisar aqui para a nossa audiência. É importante o testemunho de outras pessoas. Nós aqui viemos para Cristo Jesus pelo testemunho de outras pessoas. Mas o vir para Jesus pelo testemunho não é o fim em si mesmo, isso é o início. Cada um de nós precisamos da nossa experiência pessoal com o nosso Deus. Então, você, meu querido irmão, minha querida irmã que está conosco aqui, procure ter a sua experiência pessoal. Por exemplo, você precisa ter a sua lição da escola sabatina e você mesmo estudar. Você precisa, por exemplo, é a igreja, independente se o seu esposo vai ou não vai, é você com Cristo Jesus. O culto matinal, a devolução do dízimo, a guarda dos mandamentos, são experiências pessoais que vão nos fortalecendo. E os samaritanos foram a Cristo Jesus, tiveram aquela experiência e eles ficaram tão encantados que disseram: Senhor, fica conosco mais alguns dias. E diz que Jesus passou mais 2 dias ali com eles. Deve ter sido um momento de experiências fantásticas, de cura, de ensinamento e transformação de vida. Louvado e bendito seja Deus por isso. Pai, antes da gente fazer o encerramento desse estudo, eu acho que é legal a gente destacar a fala dos samaritanos. Está Sim. registrado aqui no finalzinho da lição, ela traz para a gente João 4, versículo 42. Olha só o que eles dizem aqui para aquela mulher. Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Amém. Então, aqui nós encerramos nosso estudo dessa lição número 5. Esperamos que você tenha sido abençoado com esses estudos, com essas mensagens. E se esse foi o caso, compartilhe isso com outras pessoas. Seja a samaritana moderna. Compartilhe esses vídeos, se inscreva no canal, faça seus comentários e, por favor, não deixe de dar o like, porque nós queremos ver esse ministério crescer e alcançar mais vidas. Deus abençoe ricamente você, sua família, e nos encontraremos na próxima semana, no próximo vídeo.